Muito boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse instante. Vamos iniciar elevando nosso coração até Ele, o Mestre de nossas almas, nosso amigo, nosso irmão mais velho, que nós possamos senti-lo, sentir a sua presença junto a nós nesse instante, transmitindo os seus ensinamentos, dando-nos as suas lições de vida, nos ensinando a sermos melhores, mais gentis, mais humanos, mais misericordiosos. Que a sua paz, Mestre Jesus, permaneça entre nós, hoje e sempre, que assim seja. Continuando o livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, nós vamos hoje, já estamos próximo do fim, vamos hoje ao capítulo 26, que tem como título A Negação de Pedro. O ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. Pedro não entendeu bem o que Jesus quis fazer, ou quis dizer, ou quis ensinar, com aquele gesto que ele pegou, a bacia e foi lavar os pés dos discípulos. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão. E, chegada a sua vez, falou: Nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos neste instante, deixando-vos praticar esse gesto, como se fosseis um escravo vulgar. Em seguida, essas palavras, lançava à Assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. O antigo pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz de sua generosidade quase infantil. Terminada a lição e tomando o seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, sentenciou: Aproxima-se a hora do meu último testemunho. Sei que todos vós estareis dispersados nesse instante. É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento: o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Então, Jesus, percebendo que vai partir, reúne os discípulos, E ele diz uma coisa interessante: vocês não estão ainda preparados senão para aprender. Tem um momento que a gente aprende, depois tem um momento que ainda é submetido à prova para ver se a gente aprendeu as lições, Então, no caso dos discípulos, naquele momento, ele sabia que eles iam dispersar, porque eles não estavam prontos ainda para o testemunho, estavam apenas aprendendo. E aí ele fala que para deixar um novo mandamento, porque o mandamento de amar o próximo como a si mesmo é um mandamento antigo, que ele confirmou como sendo o maior mandamento, juntamente com amar a Deus sobre todas as coisas. Um era semelhante ao outro. Você não pode amar a Deus sem amar os seus filhos, a sua criação, E nem amar os seus filhos sem amar o Criador. Então, a gente vai vendo que esse era o mandamento que os judeus, inclusive, já conheciam. Mas aí Jesus proporia dar um novo mandamento, que é que nós, para os discípulos, que vocês se amem como eu vos tenho amado. Quer dizer, depois de 3 anos juntos, ele é o paradigma, ele é a referência. Então, como é que Jesus nos amou?
Então, que nós possamos nos amar uns aos outros como Ele nos amou, nos aceitando com as nossas dificuldades, nos aceitando com as nossas limitações, perdoando sempre, né? Então, esse é o amor de Jesus para conosco. Vendo que Jesus repetia mais uma vez aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento, adiantou-se. Afinal, Senhor, para onde ides? Mas está despedindo, para onde é que o senhor vai? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade e redarguiu. Ainda não te encontras preparado para seguir. O testemunho é de sacrifício de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase, ao propósito de se impor à confiança do Messias. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que você tenha me negado por 3 vezes. Julgais-me então um espírito mal e endurecido a esse ponto? Perguntou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. É mais frágil do que perverso. Então Pedro falou, mas só acho que eu sou mau, sou uma pessoa endurecida, que eu não... Ele falou assim, não, Pedro, não é isso. Mas o ser humano é frágil, é mais frágil do que perverso. Bonita essa frase, né? Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias. E tão logo se verificar a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e boa disposição para a defesa do Evangelho, atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre a mais severas observações. Consoante as afirmativas de Jesus, o colégio dos apóstolos se dispersara naquele momento. A humildade com que o Cristo se entregava desapontara alguns deles. Então, muitos deles ficaram desapontados, achando que Jesus ia reagir, né, com seus poderes, né, que não conseguiam compreender a transcendência daquele reino de Deus, sublimado e distante. Eles não conseguiam entender que reino é esse, quando o enviado do reino, né, o Messias, não reage para defender o reino. Eles achavam ainda que o reino era algo aqui na terra, né, mas é uma conquista do Espírito imortal. Pedro e João, observando que a prisão do mestre pelos emissários do templo era fato consumado, combinam entre si acompanhar de longe o grupo que se afasta, conduzindo o Messias. Debalde procuraram os demais companheiros, que, receosos da perseguição, haviam debandado. Então todo mundo fugiu. E João e Pedro foram acompanhando de longe. Ambos, no entanto, desejavam prestar a Jesus o auxílio necessário. Quem sabe poderiam encontrar um recurso de salvar. Era preciso certificar-se de todas as ocorrências. Recorreriam às suas humildes relações de Jerusalém, a favor do mestre querido. Compreendiam a extensão do perigo e as ameaças que lhes pesavam sobre a fronte. De instante a instante eram surpreendidos por homens do povo que, em palestra de caminho, acusavam a Jesus de feiticeiro e herético. A noite caíra sobre a cidade. Os 2 discípulos observaram que a expedição de servos e soldados chegava à residência de Caifás, onde o Cristo foi recolhido a uma cela úmida, cujas grades davam para um pátio extenso.
O prisioneiro fora trancafiado por entre zombarias e impropérios. Ao grupo reduzido juntava-se agora a massa popular. Então, em pleno alvoroço festivo, nas comemorações da Páscoa. Estavam comemorando a Páscoa naquele período, né? Que é a libertação dos judeus do Egito, era a Páscoa judaica. O pátio amplo foi invadido por um aluvião de pessoas alegres. Pedro e João compreenderam que as autoridades do templo imprimiam um caráter popular ao movimento de perseguição, vingando-se de sua vitória na entrada triunfal em Jerusalém. Depois de ligeiro entendimento, o filho de Zebedeu, João, né, voltava a Betânia, a cidade de Betânia, que é perto de Jerusalém, a fim de colocar a mãe de Jesus ao corrente dos fatos. Quer dizer, a mãe de Jesus estava ali, em Betânia. Enquanto Pedro se misturava à aglomeração, de maneira a observar em que poderia ser útil ao Messias. O ambiente estava já preparado pelo farisaísmo para os tristes acontecimentos do dia seguinte. Em todas as rodas falava-se do Cristo como de um traidor ou revolucionário vulgar. Alguns comentadores mais exaltados o denunciavam como ladrão. Ridicularizava-se o seu ensinamento, zombava-se de sua exemplificação. E não faltavam os que diziam, em voz alta, que o profeta Nazareno havia chegado à cidade, chefiando um bando de salteadores. O velho pescador de Cafarnaum, Pedro, né, sentiu a hostilidade com que teria de lutar a fim de socorrer o Messias. E experimentou um frio no coração. Sua resolução, sua vontade, parecia vencida. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Com o cérebro fervilhando de expectativas, penetrou no extenso pátio, onde se adensava a multidão. Para logo, uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou surpreendida: "Não és tu um dos companheiros deste homem?" Indagou, designando a cela onde Jesus se achava. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, falou: "Estás enganada, não sou." O apóstolo ponderou aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento, aos seus olhos, era o mais razoável, porquanto tinha de empregar todas as possibilidades ao seu alcance, a favor de Jesus. Então ele pensou: não, eu neguei, mas é porque eu tenho que continuar livre, eu tenho para poder ajudar Jesus, né? Fingindo despreocupação, o irmão de André se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares, onde cada qual procurava esquivar-se ao frio intenso da noite, aquentando-se junto de um braseiro, de uma fogueira, né? Novamente, um dos circunstantes, reconhecendo-o, interpelou: "Então vieste socorrer o teu mestre?" "Que mestre?" perguntou o pescador de Cafarnaum. "Nunca foi discípulo desse homem." Fraqueza, né? Fornecida essa explicação, todo o grupo se sentiu à vontade para comentar a situação do prisioneiro. Longas horas passaram-se para Simão, que tinha o coração a duelar-se com a própria consciência, naqueles instantes penosos em que fora chamado ao testemunho. A noite ia adiantada, quando alguns servidores vieram servir pilhas de vinho. Um deles, encarando o discípulo, exclamou: é bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto." Simão ergueu-se pálido e protestou: "Estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível." Logo que pronunciou sua última negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se, cambaleante, e voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através de grades singelas.
Presa de Jesus olhando para ele, como quem diz, eu não falei para você, claro que ele não ia brincar assim, mas o olhar de Jesus já dizia tudo, né? E a hora que ele olhou para a cela e viu Jesus, ele falou, ele certamente por dentro falou, né? Bem que o Senhor disse, né? Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele que fora sempre homem ríspido e resoluto, que se achava, né, corajoso, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes. Ele era duro, não perdoava as mulheres infelizes, né? Ele condenava os transviados da verdade. Ali se encontrava abatido como uma criança, em face de sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para a sua queda dolorosa. Então, aquilo ali começou a fazê-lo compreender a sua queda, a sua negação, né? Fez com que ele compreendesse melhor as fraquezas humanas, se tornasse mais misericordioso. Olha que coisa, né? Então, às vezes a gente erra e a gente aprende com o nosso erro que somos falíveis e nos tornamos mais compassivos em relação aos erros do nosso próximo. Porque normalmente somos muito duros em relação ao próximo, né? Pelo véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Chorando, né, com as lágrimas ali, ele experimentou uma visão consoladora. Figurou-se-lhe que o mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Nesse instante, porém, nada mais viu, na confusão dos seus pensamentos. Luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, Jesus compreende isso. Compreende as nossas fragilidades. Quando erramos, ele compreende que nós ainda não estamos preparados. E ele espera que a gente também compreenda a fragilidade de nossos irmãos. Pois quando erra, também se deve, na maior parte das vezes, à fragilidade de seus espíritos. Somos frágeis porque ainda possuímos muitos sentimentos contraditórios. Ainda temos inveja, temos ciúme, somos egoístas e temos medo. Medo do que possa acontecer conosco. Então, às vezes, para nos defender nossa família, às vezes nos tornamos egoístas. Queremos passar por cima do direito dos outros. Às vezes, nos tornamos covardes. Fragilidade de nossas almas. Não que nós devamos nos acomodar, mas devemos compreender. Então, elevando nosso pensamento de gratidão a Jesus, que compreende nossas fraquezas e mesmo assim continua conosco, pedimos a Ele que nos abençoe nessa noite, que nos abençoe durante a semana, o fim de semana e a semana que vem, que possamos estar com Ele cada vez mais aprendendo a amar-nos uns aos outros, como Ele nos ensinou. Muito obrigado, Mestre Divino, e seja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.